E a gente vai iniciar isso aqui. Essa é a aula 9 da nossa introdução à teologia, em que a gente vai falar dos nomes de Deus. E essa é uma parte da Suma Teológica de Aquino, que é a nossa base para ter uma sequência de temas de uma forma estruturada, né? Em teologia sistemática. Uma parte muito difícil. Acho que das questões até agora é a mais difícil, na minha opinião, para mim. Entender certas partes, né? Eu nem vou falar tudo em relação ao que eu escrevi no tema, porque por ser realmente um tema mais difícil, né? Lembrando que eu tô escrevendo um livro, que é um comentário à Suma Teológica. Então, primeiro ponto aqui, né? Esse versículo também é relevante em todo o contexto que a gente tá tentando entender. Então, Abraão, vosso pai, é Jesus falando com os judeus, né? Milhares de anos depois de Abraão existir, né? Exultou, viver no caso, né? Por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Aí ele disse: verdade, verdade vos digo, que antes de Abraão eu sou, né? Esse termo, eu sou, ele é muito importante. No Antigo Testamento é um termo bem relevante para o nome de Deus em si. Então, tanto Tomás de Aquino e qualquer pessoa que pensa logicamente sobre os nomes bíblicos, vai ver que tem alguns nomes que são mais próprios de Deus, como a gente vai ver. O Yahweh é um deles, que é um dos mais usados, que é traduzido normalmente, na verdade, traduzido não, é falado em questão de leitura pública entre os judeus, né, como Adonai, né? Eles não pronunciam Yahweh. E por uma questão rabínica histórica, não é necessariamente bíblica, na minha opinião. Você não pode usar o nome de Deus em vão, mas, enfim. Tem textos associados a essa questão a eles, né? O Elohim é o primeiro usado em Gênesis. E tem outros que vão ser usados. Então, mas é Yahweh, Elohim e, no caso, Adonai são os principais, assim, normalmente. Deus como Senhor, por exemplo. Coisa do tipo, né? Muito do tratamento que o Aquino vai tomar é mais linguístico também em alguns pontos, né? Então, o texto relacionado a esse princípio que Deus é, né? Deus, ele é no sentido que ele é eterno, imutável, que o tempo para ele, passado, presente e futuro, ele é como um todo que Deus, entre aspas, segura em suas mãos, ele controla completamente. Onde Deus existe a parte do tempo, no sentido de que ele criou o tempo, enfim. Eu sou o alfa e o ômega, princípio e fim, diz o Senhor, o que era, não, perdão, o que era e o que há de vir. Esse o que é, o que era e o que há de vir é literalmente não, né? É, na prática, o termo eu sou. Eu sou o que sou, no caso. Eu tô falando como eu sou, que é mais simples. Então esse termo aqui é o termo que talvez mais especifique a essência de Deus. Que Deus é autoexistente, é o único ser que sempre existiu. É o único ser eterno, imutável, perfeito, infinito. Então Deus, ele é. E ele é eternamente. Isso aqui implica eternidade, imutabilidade, a infinitude de Deus. Então, vários atributos de Deus são logicamente. É possível. Você pode fazer inferências para saber essas coisas. Só dessa questão, né? Esse é o exemplo do nome Yahweh. Eu uso a pronúncia do Peter Williams, que é um CEO atual da Tyndale House, em Cambridge. É um cara muito importante em estudo de línguas bíblicas. Então, é esse termo aqui. Normalmente a forma de pronúncia rabínica é Adonai. Então é Yahweh. E aqui é em Êxodo 15, né? Então, Senhor, aqui foi traduzido como Senhor, é varão de guerra. O Senhor é seu nome. Não é correto você ficar falando Adonai. Por quê? Nem Yahweh. Então, por exemplo, numa pregação ou numa exposição, numa escola dominical, coisa do tipo. Você não pode ficar falando os nomes no hebraico toda hora.
fazendo virar uma forma de falar normal. Então, falar Senhor, Deus, Cristo, normal. Agora, falar Yahweh, Yeshua, cara, não, não, não faça isso. Ficar falando Adonai. Com o texto rabínico eles devem falar Adonai, por exemplo, da hora, mas não é certo porque o correto do ponto de vista comunicativo, a linguagem de cada língua específica é o termo geral. Então, o termo Senhor e o termo Deus, ele tem expressões linguísticas de diversas línguas. Então, por exemplo, o termo Deus na língua japonesa é Kami. Originalmente significou várias coisas. Porque na língua japonesa, originalmente, você tem essa questão do budismo, e tem vários deuses e tal. Só que no momento que você tem uma tradução bíblica, um termo que se usa pra Deus é qual? Kami. Kami-sama, no caso. Porém, o termo agora tem um novo significado, porque é um significado agora para um cristão japonês que aprendeu tudo apenas na língua japonesa, ouviu a palavra em japonês, enfim, é pregadaria em japonês, ele sempre vai ver Deus na sua língua como Kami, Kami-sama. E lembrando que o Sama é um honorífico, né? Só que o ponto é que esse termo, Deus, ele é universal no sentido de que em várias línguas esse termo pode ser, obviamente vai ser diferente. Então, em inglês você tem God, em alemão você tem Gott. Então você tem várias questões linguísticas, mas o conceito é o mesmo. Um ser imutável, infinito. Obviamente, o contexto bíblico cristianizado é diferente, o significado do termo. Porém, o nome, Senhor, Deus, são os mais comumente usados no ponto de vista litúrgico e prático, né? Você não fala Yahweh na igreja, Elohim. Então, não é o correto, na minha opinião. É correto do ponto de vista linguístico, mas não é correto do ponto de vista de linguagem falada, né? Na minha opinião. Então, no princípio, Deus criou Deus os céus e a terra. Então, o termo aqui é Elohim, que é plural, né? O in, em hebraico, normalmente é plural. Então, goim, né? Povos, enfim. O in é plural, normalmente. Então, aqui um exemplo. Bereshit, que é do princípio, né? Criou o Bará. Bará tem a ver com criar, né? Criação. Do ponto de vista agostiniano e óbvio, né? Ex nihilo, né? Então, do nada. Então, Deus criou tudo. Deus criou os átomos, quarks, as leis que regem eles, enfim. Que é óbvio. E El, normalmente é um termo para Deus em diversas línguas cognatas ao hebraico. Então, no momento que Moisés escreveu o Antigo Testamento, o Pentateuco, né? E os Salmos 90, no momento que ele escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que na verdade é um só, tinham línguas que eram cognatas que deram origem também ao hebraico, né? O hebraico não é a língua primária do ser humano. Do ponto de vista bíblico, deve ter uma língua universal primária, só que depois teve a divisão das línguas, a Torre de Babel, enfim. Então o termo El, ele é usado para diversas línguas da época, cognatas, em relação ao termo Deus. Então, termos como, por exemplo, Baal, coisa do tipo, tem o termo sendo usado do ponto de vista prático linguístico. Então, as pessoas usavam o termo El para Deus em diversas línguas, cognatas na época, para descrever deuses falsos, né? Então, é o que aqui no diz também. Tem a questão do nome de Deus da forma que da opinião pública, linguística, do ponto de vista que as pessoas falam, e o que é bíblico, né? Da forma que é vista biblicamente. E esse rim é normalmente visto como um plural. Eu já vi num livro de gramática bíblica. Eu comprei até muitos anos atrás na Saraiva, mas eu já dei pra um amigo meu. Que ele diz que Elohim não necessariamente é plural. Ele dá várias razões linguísticas pra isso. Eu discordo porque tem passagens do ponto de vista contextual, não só linguístico,
não só do termo aqui, in aqui. Elohim tem que ser plural. Ele tem que ser, por exemplo, numa parte de Gênesis que eu vou mostrar, façamos a nossa imagem, né? E esse plural, ele obviamente indica a trindade, né? Então, existe um só Deus, trino, né? Então, normalmente é dito que Elohim, ele já diz que Pai, Filho e Espírito Santo criaram o universo. Então, normalmente é dito que Elohim já remete à trindade. É um só Deus, mas três pessoas na trindade em si. Trindade que é um termo de Tertuliano, né? Não é um termo bíblico, mas é um termo que é bíblico. Ele não é expresso, trinitate, não é expresso na Bíblia. Mas, por exemplo, passagens como Mateus 28, que fala Pai, Filho e Espírito Santo, você vê a fórmula trinitariana, né? Então é um termo para descrever algo que é bíblico. Então o termo Elohim, ele é normalmente visto dessa forma. Então façamos o homem a nossa imagem. Essa é a tradução correta. Então, disse Deus, façamos. Por quê? Porque o termo Elohim e o que segue descreve plural. Então, esse é um ponto importante. Então, eu estou escrevendo aqui uma parte que eu falo nessa questão, em que fica claro que Elohim, essa parte aqui, na Sé, é Sé porque o ponto no Sh, ou Si, essa consoante aqui, quando o ponto tá na direita, é som de X. Quando tá na esquerda, é som de Si. Então é na Sé, em vez de na Xé. Elohim na Sé, em que tem o termo na Sé, tá no imperfeito, na primeira pessoa do plural, o que demonstra que Elohim é visto como plural. Então, simples. No livro de gramática hebraica que eu citei, ele discute isso, mesmo assim ele diz que, na verdade, não tem a ver com plural. Então tem pessoas que talvez tenham a opinião que Elohim não tem a ver com plural. Na minha opinião atual, eu creio que tem a ver sim. Mesmo se não tivesse, é óbvio, que outras passagens falam de Deus como Deus trino. Mas é interessante Elohim ser visto dessa forma. E normalmente é visto dessa forma. E aí Aquino, ele vai citar um livro sobre interpretação de Aristóteles, né? Bem no comecinho. Falando sobre como as palavras são sinais de ideias. E as ideias, a semelhança de coisas, né? Então, palavras representam ideias. Então, eu lembro de um professor de português que eu tinha. Eu estudava numa escola que, assim, era uma escola que era meio que patrimônio histórico. Não era uma escola pública também. E o professor, ele teve uma aula que ele falou sobre símbolos, né, no português. Então, por exemplo, ele escreveu a palavra maçã na lousa. Aí ele falou, ó, a maçã, eu vou até escrever aqui. O professor é muito engraçado. A maçã, ela é, aqui tá escrito, né, maçã. Essa palavra, né, que tem questões morfológicas, etiológicas e fonéticas, que a gente fala maçã no português brasileiro, né? É um símbolo, ela representa um símbolo, ela representa uma ideia, a ideia de uma fruta. Então, é o nome de uma coisa. E isso é aplicável para vários temas. E o livro Categorias e outros de Aristóteles falam disso com mais detalhes. E eu lembro que tem uma parte que ele quis mostrar um símbolo, que é uma forma de linguagem também, usando o dedo do meio, por exemplo. Então, numa aula normal, português, o professor do nada, ele mostrou o dedo do meio pra sala. Todo mundo ficou, tipo, até eu fiquei meio, tipo, nada, é meio... Porque normalmente, o símbolo que é normalmente mostrado quando alguém faz isso é de ofensa, né? Porque é uma aula de português, normal. Só que ele mostrou de uma forma bem enfática, né? De uma forma assim, pra tentar mostrar como uma linguagem corporal, ela tem uma questão de uma ideia de uma ofensa. Lembro, por exemplo, que uma vez eu fui jogar futebol, eu era da escolinha de São Paulo e fui jogar numa comunidade
No campeonato tinha vários jogos que a gente ia de ônibus para vários locais ao longo dos meses. E foi 5-4, tava 4-0 pra gente no fim. Os caras viraram. E no fim, um amigo meu, ele. Estavam zoando ele porque ele tinha um cabelo grande. E ele fez o mesmo gesto que o professor fez pra eles. Que eu acabei de citar. E obviamente os caras ficaram ofendidos, né? A torcida que tava antes zoando a gente, né? E aí um moleque, ele tacou uma pedra no vidro do ônibus. A gente ficou lá mó tempão. Demorou pra chegar em casa pra caramba. O ponto é que palavras e expressões de linguagem, porque a linguagem corporal também é uma forma de linguagem, tem linguagem de sinais, por exemplo, ela tá associada a ideias. E esse é um ponto importante, porque são ideias, são coisas que a gente representa de forma fonética, com questões morfológicas, com questões etiológicas, né? Então, uma ofensa, por exemplo, tem palavras que são ofensivas. E a ideia que evoca naquela língua é de ofensa. Então, é basicamente isso. Então, símbolos, palavras, elas têm ideias que são associadas numa cultura. Então é evidente que as palavras têm um significado, uma concepção intelectual, segundo podemos dar um nome a qualquer coisa na medida em que possamos a compreender, né? À medida que possamos a compreender. Só que tem nomes que são incomunicáveis, né? Como a gente vai ver. De Deus. E aí, citando o próprio Aristóteles, tipo, literalmente no início do livro, eu aqui não tá citando basicamente o livro onde Aristóteles sobre interpretação, bem no início mesmo, onde ele fala que palavras proferidas são símbolos, os sinais de afeições ou impressões da alma, né? Impressões do seu intelecto, né? Da sua consciência. Palavras escritas são sinais de palavras proferidas, né? Então eu escrevi, por exemplo, eu lembro quando eu era pequeno que tem uma imagem, uma vez no prezinho, que a professora escreveu essa palavra na lousa. E eu não sabia o que significava. Eu não sabia ler na época. No pré, né? Esse tempo que eu lembro disso, que ela escreveu essa palavra. Eu lembro da palavra na lousa, mas na época eu não entendi. Agora, eu tentando lembrar, assim, mais ou menos o que aconteceu, a imagem disso. Eu sei o significado, né? Que panela, né? Então, obviamente eu já conhecia o conceito panela, né? Mas o termo, a palavra em si, como é escrita, né? Foneticamente, como é usada, linguisticamente, como eu posso usar ela em diversos tipos de frases, eu aprendi depois, né? Então, esse aqui é importante porque a gente tá falando sobre nome de coisas, substantivos, né? A gente tá falando sobre substantivos próprios, né? Que são os nomes de Deus, são substantivos próprios. Não são nome de coisas, mas é o nome de um ser. No caso, Deus, né? Então a gente tem que entender, inicialmente, o que significa substantivo próprio, né? Então, assim como a escrita, a fala também não é a mesma para todas as raças, né? Mas as próprias afeições mentais, das quais essas palavras são primeiramente sinais, são as mesmas para toda a humanidade. Então, por exemplo, o termo pai e mãe, ele é universal. Por ser uma coisa biológica de todo ser humano ter pai e mãe, normalmente, na medida do possível, né? Então é óbvio que toda língua vai ter esse termo. Toda língua. O termo mamar, muito comum em crianças, e permeia, é uma questão até genética comportamental. Em relação à língua, certas palavras na língua são formadas, mesmo não sendo língua cognatas, né? Existem termos como papai, mamãe, e que eles são foneticamente similares em muitas línguas que não são próximas, né? Não necessariamente, né? Eu lembro de japonês algumas coisas, por exemplo, o Kassan é um termo associado à mãe, mas o termo mama é mais geral. Até porque em certas questões, até balbúcios de bebê, se você estudar psicologia comportamental, então psicologia de desenvolvimento, né, que estuda a evolução da criança, da linguagem, você vê questões associadas a isso, né? Questões homólogas em línguas de falas de bebês comuns, né? Balbúcios, enfim, embora seja diferente. Trata-se, porém, desses pontos em meu tratado sobre a alma, que é a De Anima, que é outra obra de Aristóteles, eles pertencem a uma investigação diferente daquela que agora temos em mãos, né? Sobre a consciência.
E aí, que por exemplo, é substantivos, né? Nome de coisas. Eu não sei qual é a língua primária do ser humano. A Bíblia, ela aprova o contexto de uma língua universal. Que é óbvio que a primeira língua universal que Deus deu ao ser humano, eu não sei qual é, eu pessoalmente. Talvez não seja o sumério, talvez não seja. Provavelmente são línguas próximas do que a gente vê ali no início dessa civilização do Crescente Fértil. Eu não sei exatamente qual. A civilização pós-dilúvio, né? Com 100 cães de fé, eles falavam uma língua e essa língua depois se ramificou em Babel, né? Em Gênesis 11, se não me engano. Então Adão pôs os nomes a todo gado, aves dos céus e a todo animal na terra, né? Então ele deu os substantivos para todos os seres. Dessa língua primordial veio o resto, né? Então eu acredito do ponto de vista de linguística, do que é chamado de Universal Grammar. Eu não sei muito ainda sobre o tema, já li pouco em livros de linguística, em alguns artigos. Eu tenho que estudar mais linguística novamente, voltar. É um tema bem difícil. Eu gosto muito de Noam Chomsky, né? Eu já li alguns livros dele. E ele fala sobre o que é chamado de gramática universal, né? Que você deve ter, sim, uma questão inata universal em relação à linguagem. É até óbvio, mas é difícil provar exatamente em quais aspectos é a universal. Qual a primeira língua do ser humano, né? Por exemplo, na minha opinião. Outros nomes, né? Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Que são coisas associadas a Cristo, por exemplo, Cristo como príncipe da paz, como eterno, como todo-poderoso, como maravilhoso, sendo a parte de toda a criação, conselheiro porque é sábio. Só que aqui são referências a Cristo que, do ponto de vista de linguagem, são humanas, porque, por exemplo, príncipe. Príncipe é uma coisa humana, necessariamente. Uma coisa ser humano em monarquias. Então, obviamente tem termos sendo usados assim na Bíblia para anjos. Tem uma parte de Daniel que o anjo Gabriel fala de Miguel como vosso príncipe para Daniel. Só que é um termo normalmente que a gente tem que entender do ponto de vista humano. O termo príncipe em monarquia, por exemplo, Cristo é o rei dos reis, senhor dos senhores. Mas o termo rei e senhor, ele é um termo humano, que obviamente Deus deu intelecto para o ser humano para conceber esses termos. E até do ponto de vista de sociologia, na minha opinião, deveria estudar economia e história, do ponto de vista da evolução da economia e história da sociedade, né? Como sociedades se formam. É isso que a verdadeira sociologia estuda, né? Economia e história. Você tem a questão de formação de sociedades, que obviamente é Deus que é espectro comportamental humano, fez o ser humano para viver em sociedade e as sociedades se estruturaram da forma que Deus permitiu serem estruturadas, né? Mas esses termos, eles vieram e são normalmente concebidos do ponto de vista da linguagem. Um, eu sei que é difícil pensar nisso, mas vai ficar claro depois. Da linguagem humana, né? Então, ela dará luz a um filho e lhes porá o nome de Jesus, que ele salvará o nosso povo dos vossos pecados. Significa ungido, né? Ungido e Messias, na verdade. E, basicamente, é o nome de Cristo. Jesus Cristo. O nome do Deus que se fez carne e salvou a humanidade. E um dia irá de vir no juízo, né? E o ponto é que todos os nomes para Deus são os que Deus dá a si mesmo na sua palavra, né? Então ninguém também pode inventar nomes ou modificar nomes. Então, os nomes de Deus são aqueles que estão na palavra de Deus. Ninguém pode especular, inventar, porque senão a teologia seria uma ciência especulativa, o que não é. A gente vai ver aqui os principais nomes. Então, aqui é Adonai, Elohim,
Yahweh, que normalmente é traduzido como Javé ou Jeová, mas são consoantes apenas, então é Yahweh, normalmente pronunciado, né? Então esses são os três principais, por isso que estão em cima, embora tem outro que é mais principal ainda que todos aqui. Aí você vê vários Yahweh, né? Com Jeová. Do ponto de vista português, né? O certo é Yahweh. Então Yahweh, Shalom, um Deus de paz. Jeová, Jireh, Yahweh, Jireh, Jireh. Jeová Tsedeknu, Jeová Shammah e Jeová Maquê. Esse aqui é um pouquinho mais forte. Deus. Literalmente Deus ataca. Deus ataca. Né? Deus tem poder, no caso. É tipo o Senhor dos Exércitos, nesse sentido. Embora Senhor dos Exércitos seja diferente. Yahweh Tsebaot, Senhor dos Exércitos. Só que não tá aqui. Não coloquei todos, eu coloquei os principais. Só que tem um ponto aqui importante, que aqui não faz e que é verdade. Muitos desses nomes são metáforas. E isso daqui são analogias. Em que sentido? Óbvio que Deus é paz. Óbvio que Deus é bom. Porém, Deus é bom em essência, não em qualidade. O ser humano, ele é bom no sentido, obviamente, em pecado, né? Todos pecaram e caíram da graça de Deus. Mas ele não é tão mal quanto ele poderia ser. Então, ele, mais que ele tá inclinado ao pecado, que ele não pode ter Deus sem Deus, sem o Espírito Santo e tal. Iluminados são os livros do Espírito Santo. O que Deus deu ao ser humano da sua imagem, né? Que é a capacidade de um certo nível de ser bom, é uma qualidade. Então, virtudes. Então, o ser humano ele pode ter virtudes que expressa a imagem de Deus no ser humano. Imagem e semelhança. Só que essas virtudes, elas são qualidades. Elas não são parte da essência do ser humano. No sentido que Deus, ele é bom. Ai, Deus, ele é bom. É uma afirmativa, né? É ao contrário do que a Dionísio diz, né? Que é uma teoria totalmente maluca. A gente deve falar de Deus só em negativos, né? Uma bobagem, né? Dionísio. Areopagita, né? Que é um teólogo que o Aquino cita bastante. E Aquino fala como ele tá errado nessa questão. Na verdade, a gente pode falar de Deus de forma afirmativa. Por exemplo, Deus é bom, deixa justiça. Conforme a palavra diz, né? A palavra diz que Deus é bom. Que Deus é justo. Que Deus é santo, né? Enfim. A gente pode falar de Deus de forma afirmativa, sim. E no artigo 2 é dito, né? Portanto, devemos ter uma doutrina diferente, que esses nomes significam a substância divina e são predicados substancialmente de Deus. Ou seja, Deus é bom. Ele não tem bondade, ele é bom, ele é em essência. Ele é amor, ele não tem amor que nem o ser humano, que em certos graus e níveis, né? Embora não seja uma representação completa dele, não é exaustiva, né? É impossível você saber a essência de Deus exaustivamente, né? Conhecer a Deus exaustivamente. É somente o que ele revela na sua palavra. O contrário seria especulação, né? O que fica assim provado, pois esses nomes expressam Deus na medida em que nossos intelectos o conhecem, né? Somente através do Espírito Santo e através do que é escrito, obviamente, na sua palavra, né? Ora, visto que nosso intelecto conhece Deus através das criaturas, ele o conhece na medida em que as criaturas o representam, né? No sentido que, quando eu digo que Deus é bom, obviamente eu sei que Deus imprimiu na criação e no ser humano aspectos do que é bom. Na imagem e semelhança de Deus. Então, vendo as criaturas eu posso ver certos níveis de perfeição, só que de forma imperfeita. Em Deus eu vejo a perfeição de forma completa. É nesse sentido. E, portanto, não se pode concluir que Deus é bom porque ele causa a bondade, porque ele fez criaturas boas. Mas pelo contrário, ele causa o bem nas coisas porque ele é bom. Então Deus ele é em essência bom. É porque ele fez criaturas que são boas, né? No sentido de que tudo que ele criou é bom. Embora o ser humano esteja no momento inclinado ao pecado de forma crônica. Segundo o que diz Agostinho, porque ele é bom, nós somos, né?
Então, porque Deus é bom em essência, ele partilhou isso com o ser humano. Embora o ser humano, pelo seu próprio pecado, se tornou inclinado ao mal, né? Embora possuindo a imago Dei em si. Então, enquanto um bono est, então, sendo Deus bom, né? Somos bons, no caso. Embora inclinados ao pecado por nossa culpa. Quanto ao que é significado por esses nomes, eles pertencem propriamente a Deus. São substantivos próprios de Deus que Deus mesmo escolheu. Substantivos próprios são nomes de seres. E mais propriamente do que pertencem às criaturas, são aplicados principalmente a ele. Mas quanto ao seu modo de significância, né? Eles não se aplicam adequadamente e estritamente a Deus, pois seu modo de significação se aplica às criaturas. Então, quando Deus diz que quando Deus diz a si mesmo que ele é bom, ele é bom em essência. Quando eu digo que o ser humano, ele servindo a Cristo e através da, do mover do Espírito Santo no ser humano, para cada vez mais ser a imagem de Cristo nas suas ações, posso dizer que cada vez mais essa pessoa, ela reflete a imagem de Deus, no sentido que ela reflete a bondade de Deus, só que não de forma perfeita. A única imagem perfeita do Pai, por exemplo, é o Filho, não de Cristo. Então, Cristo ele viveu de forma pura, santa, ele não pecou. Ele mecanicamente poderia, mas ele não pecou porque ele é puro, santo, perfeito. Mecanicamente, de um corpo, de um ser humano, o Deus se fez carne. Só que como Cristo, em seu caráter, em sua imagem, ele é perfeito, ele não. Era impossível que Cristo pecasse, mas impossível por causa da sua essência divina e de quem ele era. Embora ele passou por tribulações, ele passou por angústias, ele passou por todas as. Assim, ele passou todas as tentações humanas no seu ápice, que nenhum ser humano conseguiria aguentar. Só que sem pecado. Jesus é Deus, Jesus é perfeito. Mas ele foi tentado. Ele sofreu tentação. Ele sentiu tentação como nós, só que sendo Deus, por ser perfeito, ele não pecou, né? Então, é um ponto importante. Nesse ponto não pode errar. É um ponto relevante. Então, por que Jesus não pecou? Porque ele é perfeito, ele é Deus. Mas ele foi tentado. Essa tentação foi real e substancial. Que Cristo sendo perfeito, mostrando como nós devemos viver, né? Nos evangelhos, não pecou. E é claro que Deus é bom, que está no meu livro, é, literalmente, ou que ele cura literalmente, ou que ele é o Senhor dos Exércitos literalmente. Então, existem sentidos onde os nomes de Deus, que Deus usa sobre si mesmo, são literais, e outros metaforicamente, né? Como Deus é bom. Então, aqui no Cita Ambrósio sobre isso, non ignitur omnia nomina, discuntur de Deum metaforice. E essa questão do nome, do ponto de vista metafórico, é essa questão, Deus é bom, Deus é justo, são coisas que são qualidades que o ser humano tem, mas que em Deus ela está no seu ápice de perfeição, né? E a gente entende por metáforas. Tudo que é predicado de várias coisas sob o mesmo nome, aqui é uma coisa que quebrou minha cabeça. Tive que parar pra pensar, porque é muito difícil. Mas tudo bem. Eu vou tentar explicar. Só que minha explicação não vai ser completa, talvez. Tudo que é predicado de várias coisas sob o mesmo nome, mas não no mesmo sentido, é chamado de equívoco. Não equívoco, mas predicado equivocamente. Mas nenhum nome pertence a Deus no mesmo sentido que pertence às criaturas. Por exemplo, a sabedoria de Deus. A sabedoria nas criaturas é uma qualidade, mas não em Deus, porque Deus é sábio em essência, né? Deus é sabedoria. Provérbios 8 em diante. O que significa que os nomes, caso associado a Deus, eles são predicados univocamente. Então, direito esse o. Daqui, cara, é difícil de eu entender.
Quase eu desisti, mas enfim. Univocamente. Desde que eu fiz um V. Univocamente. Tô desenhando com o mouse. Não tenho caneta ainda. Wacom. Deus permitiu eu comprar uma mesa Wacom de 15 mil reais. E o notebook 3 teras. Acho que de 20, brincadeira. Não, eu tenho fé que eu vou ganhar notebook. Então, é univocamente. Significa que univocamente tem a ver com um sentido só. É um predicado de um sentido só. Então tudo, as coisas como virtude, sabedoria, bondade, temperança, a gente atribui ao ser humano, por exemplo, em certos níveis, graus, e Deus é perfeito. Por isso que é predicado de forma univocamente. Calma. Tudo que é predicado de várias coisas. Só que em relação a Deus, em relação às criaturas, não. Em relação às criaturas, é equivocamente. Em relação que Deus é diferente das criaturas. Então, é equivocamente no sentido de que a gente tem Deus em si. Vou pôr o nome na saca aqui. A gente tem Deus em si, Deus. A gente tem o ser humano. Então, um pouquinho humano. Então, Deus em si, humano. E criação no geral. Então, vou pôr aqui ser de criação no geral. Toda criação, ela tem um predicado no geral associado a ela, que é unívoco. Você tem uma linha de raciocínio igual à criação, em que se tem, por exemplo, questões filogenéticas parecidas entre mamíferos, entre aves, uns entre si, enfim, árvores filogenéticas. Com relação a Deus é diferente, porque Deus é a parte da criação. E as suas qualidades, perdão, o que no ser humano são qualidades, o que na criação são qualidades, em Deus é sua essência. Então Deus é bom. Então, por isso que é visto equivocamente, que é diferente da sua criação. Por isso o termo equivocamente. Eu tentei explicar da melhor forma possível. Com certeza eu talvez não tenha explicado da melhor forma. Ele vai dizer que, ora, um gênero diferente muda uma essência, já que o gênero parte da definição. Os mesmos se aplicam a outras coisas. Portanto, tudo que é dito sobre Deus e as criaturas é predicado equivocamente no sentido que Deus é diferente das criaturas, né? As qualidades das criaturas, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, Chiquinho é uma pessoa boa. Isso é uma. Não é um predicado equivocamente. Perdão, univocamente entre todas as criaturas. Eu falar, por exemplo, que tal criatura é boa, tal criatura ela é, é forte, enfim. Posso colocar diversos atributos em questões comportamentais para diversas criaturas. A gente falar univocamente. Como Deus ele é em essência bom, então a gente fala sobre ele nesse sentido. Deus é bom, como sendo um predicado equivocamente. Isso aqui é só uma questão linguística, tá? Uma questão linguística. É uma questão bíblica, mas é uma questão linguística. Entenda que isso aqui é só gramática. É uma questão linguística. Não é nem filosófica. Esse é um ponto que é importante. Muitas das coisas que aqui não fala são do ponto de vista linguístico. Então, do ponto de vista linguístico, por Deus ser diferente da sua criação e Deus ser bom em essência, quando a gente fala que Deus é bom, Deus é justo, Deus é justiça, Deus sara, Deus cura, são nomes de Deus que a gente viu anteriormente. Então a gente fala Yahweh, Jeová Jireh, El Shaddai, enfim, Todo-Poderoso, enfim. Essas questões, por metáfora, a gente entende. O Deus é nosso pastor, Jeová Raá. A gente entende isso. É o termo Senhor, enfim. Porém, ele é bom em essência. Ele é santo em essência. Diferente, totalmente diferente das criaturas. Isso inclui anjos, né? Anjos não são bons em essência, em si em qualidade. Mais que nós, no momento. Antes da ressurreição. Que será no futuro. Apocalipse aí, né? A ressurreição dos mortos. E assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Na sua graça, né? Então eu sei que isso daqui é difícil. Pra mim ainda é difícil entender. Quanto mais ensinar, né?
Aqui não vai dizer, né? Com relação a nomes, né? Com relação a nomes, vai ser dito em relação a Deus das criaturas, secundum analogia. Como assim, secundum analogia? Segundo analogia. Então, quando a gente fala sobre Yahweh ou Adonai, como analogia, em certa proporção, mas no sentido que a gente não consegue entender exaustivamente Deus, e por isso tem que ser visto como analogia. Que esses nomes são ditos de Deus e das criaturas como uso como analogia, como já fica óbvio pelo que dissemos acima. Pois Deus é bom e nós possuímos a qualidade chamada bondade, é uma imperfeita em certos graus, mas Deus é bom em essência, né? E essa é a diferença. Então é uma analogia do ser humano para com Deus, da qualidade. Bom, o, o homem é mau. É uma qualidade só do ser humano. É uma qualidade não, é uma imperfeição do ser humano. Vamos supor que eu falo o homem é bom em certo grau. É uma qualidade do ser humano em certo nível. Só que o ser humano não é perfeito. Deus é perfeito. Deus é bom. Enfim. É difícil de entender, mas enfim. É analogia. Citando Agostinho agora, né? Agostinho, na De Trinitate, vai falar que. Aqui a gente vai para outro tema, né? Que essa denominação relativa a Senhor é aplicada a Deus temporalmente. O que significa? Deus é eterno. Obviamente ele é um Senhor, nosso Senhor eternamente. Porém, o termo Senhor, linguisticamente, ele foi aplicado para num certo período. Então, quando não existiam criaturas, então na prática, não tinha criaturas para terem um Senhor. Ou seja, num certo momento, o termo Senhor, ele é usado como linguagem para falar de Deus falar com suas criaturas, né? Os próprios termos, que foi aplicado temporalmente, num certo momento. A gente pode falar, cara, mas isso é inútil. Não exatamente, porque é, alguém poderia falar que é o contrário, né? Mas mesmo se falasse o contrário, nem faz sentido. É só uma questão linguística aqui. É um pouco inútil essa parte, mas é óbvio. Muitas das coisas que ele fala são inúteis mesmo. Na versão original é quod haec relativa appellatio dominios deo convenit extempore, e você tem que guardar esse extempore, que é temporal, e que o nome do Senhor é aplicado a Deus temporalmente. No sentido que Deus, num dado momento, se mostrou às suas criaturas como Senhor. É simples. Como, é, enfim, como Senhor, como Deus. Mas embora Deus sendo presciente, obviamente ele sabia que ele chamaria como Senhor para suas criaturas, mostraria dessa forma, seja para anjos ou para nós, na sua palavra, tais nomes começaram a ser usados temporalmente, não eternamente, né? Então, obviamente, como Deus sempre existiu, teve uma época que obviamente não existiam criaturas, e aí o nome não é, Senhor não era aplicado temporalmente. Ninguém poderia falar Senhor sem existir. É meio inútil, mas, enfim, eles falam sobre isso. Algumas passagens, né? Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei da comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. E acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Esse termo anjo do Senhor, às vezes, é o próprio Deus, normalmente, né? Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome? E falar meu nome significa que é, é Deus aqui se manifestando no ser humano. Que é maravilhoso, né? Aí você pode falar, qual que é esse nome? O nome, obviamente, Deus tem que dar a si mesmo, na sua palavra. Isso é óbvio. Tem que ser uma revelação especial, tem que ser o que Deus falou. Não pode especular o nome de Deus. Como os gregos fizeram, como os romanos, e todos os povos nórdicos fizeram, enfim. Mas é um nome de um ser perfeito, né? Um ser finito, que criou todas as coisas. É óbvio que é um nome maravilhoso. É de um ser perfeito. Um nome que a gente deve ter temor e infinito respeito. E honrar também esse nome. E esse é um ponto importante no artigo 10 de Aquino.
Qual que é o nome mais próprio de Deus? E antes de eu ler essa parte, eu já tinha concluído isso, logicamente, no grande eu sou, né? Está escrito que quando Moisés perguntou se me disseram qual é o seu nome, qual eu direi seu nome, né? O que lhe direi? E o Senhor respondeu: dirás aquele que é me enviou a ti. Aqui é o latim, tá? Que em latim é qui est. Por isso que aquele que é, mas normalmente em português é eu sou o que sou, ou serei o que serei. Por conta do hebraico tem essa significação. Portanto, este nome é qui est, em latim. Eu pôr aqui, né? Que é o quê? Esse nome é aquele que é. Ou o que é. Não, tem que falar aquele. É um nome próprio, né? Aquele que é um ser, né? Nomes próprios sobre cada ser. Você vê como é importante linguística, né? A gente usa aquele. Tem uma questão linguística. Que é muito importante para estudo da palavra de Deus, obviamente. Porque é um estudo gramático é, também, né? Obviamente. Por que esse nome é o próprio? Porque ele indica a essência de Deus, que Deus é. Ele existe em si mesmo, que ele sempre existiu, que ele é eterno, imutável, infinito. Todos os atributos de Deus, eles seguem logicamente do nome próprio de que Deus é. Então, o Deus que escolhe os nomes que ele tem que dar pra si mesmo, óbvio, é o ser humano que deve escolher. Você não pode usar um nome que não é próprio de Deus, que ele não deu na sua palavra. Porque o mais próprio é isso. Então, no latim, fica ego sum qui sum. Eu sou o que sou. Então, era pra falar, Israel, eu sou um enviou a voz. Aquele que é. Qui est. Então, aquele que é, o eu sou o que sou, ou serei o que serei. Não é uma questão de hebraico. É Yehi, a série Yehi, né? A gente vai ver. Eu sou o que sou, serei o que serei, ou aquele que é. Tem em vista a eternidade de Deus. Por exemplo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus. A passagem do começo da aula. Jesus disse, eu sou aquele qui est. Jesus disse, ou seja, Jesus é Deus. Essa passagem já mostra claramente que Jesus é Deus. Sozinho. Tem passagens que você precisa do contexto local e global bíblico para você fazer afirmações. Outras passagens, se só existe aquela passagem com essa uma proposição, ela, por questões de lógica, a não contradição, ela é verdade. Então tem vezes que um texto bíblico já resolve toda uma questão bíblica. Normalmente não é o caso. Deus, na sua infinita sabedoria, ele compôs a Bíblia de uma forma que você consegue pegar várias passagens para falar sobre Deus em si, sobre como devemos viver para sua glória, né? Mas o grande ponto é que, como por exemplo, da passagem do jovem rico, que Deus diz que ele é bom, só Deus é bom, essa é uma proposição que só naquela passagem sozinha já resolve. Todas as passagens com relação à questão de que Deus é bom. Então, se alguém questionar se Deus é bom, é óbvio que ele é bom porque é isso que ele diz na sua palavra. Não tem contradição na Bíblia. E o nome mais próprio é o Yehi Aser Yehi. Yehi Aser Yehi. Eu sou o que sou. 3 pontos, na minha opinião, porque esse é o melhor nome, né? Perdão, não é a minha opinião, é a opinião de Aquino. Eu só tô colocando a opinião de Aquino aqui. Eu tô lembrando que eu escrevi essa parte no livro, né? Mas é a opinião de Aquino que eu coloquei no artigo 10, eu acho que eu só coloquei aqui de uma forma mais simples. Porque eu sou o que sou, seria o que seria o melhor nome, né? Porque mostra Deus como Deus é autoexistente, né? Ele é o princípio e fim, aquele que é, o que era e há de vir. Então o tempo pra ele é um todo, né? Como Aquino diz. Que é um nome com uma característica universal. Deus simplesmente é eternamente. E seja qual nome as pessoas derem pra o ser que é eterno, mutável e tal, na língua de um povo, enfim, o que importa é a ideia, né? Você tem o nome linguisticamente, Deus, em várias línguas. Por exemplo, eu quando eu falo Kami, eu tenho uma teoria que eu já vi uma coisa
em linguística, de certa forma. Que é óbvio, né? Quando você fala na sua língua original, a língua que você aprendeu ali na sua infância, sua- tem até a questão de neurociência, que a língua que você aprende na sua infância, adolescência, é aquela que vai ficar numa área do cérebro específica, ou múltiplas línguas também ficam numa área específica. O curso no Coursera é sobre linguística, né? É Bilingual Brain. O professor fala sobre isso, né? O cérebro bilíngue é o nome do curso. No Coursera, eu recomendo muito pra quem quiser ver sobre isso. E normalmente, quando alguém aprende uma língua, por exemplo, depois dos 20 anos, 30, ela fica numa área diferente do cérebro. Então, a sua língua nativa, que se desenvolve é, do ponto de vista de psicologia de desenvolvimento, de neurociência, né? Ao longo da sua infância, do período crítico de aprendizado da língua, se mescla numa região do cérebro. Então, se você aprendeu duas línguas, espanhol e francês, por exemplo, na sua infância e adolescência, você usou isso continuamente, elas ficam numa mesma região do cérebro. Ao contrário de outros. Quando você. Como você faz isso, né? Você tem scans, né? Tipo, PET scan, ressonância magnética, que você coloca uma pessoa pra falar a língua específica que ela sabe e vê que elas ficam ativas, né? O grande ponto é que, do ponto de vista linguístico, não importa. O que importa é o conceito, a ideia que Deus dá de si mesmo. E que Deus simplesmente é. Então, o nome significa que Deus pré-existe, né? De toda a criação. Onde o tempo para Deus é visto como um todo. Deus no passado, presente e futuro apenas é. Autoexistente, em si mesmo, eterno, imutável, infinito. Deveria ser dito, né? Não é necessário que todos os nomes divinos importem relações a criaturas. Basta que sejam impostos por algumas perfeições que fluem de Deus para as criaturas. Então, Deus é bom em essência. As criaturas têm qualidades que Deus deu a elas com relação a isso. De sabedoria, bondade, virtude, enfim. Embora inclinadas ao pecado, mas entre elas a primeira é a existência, onde vem este nome, qui est. Aquele que é, né? Em latim. Então, o nome mais próprio de Deus é aquele que descreve a sua essência, quem ele é. E isso não é especulação. É o que a Bíblia diz. Os nomes de Deus, esse é o mais próprio. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, eu sei o que serei me enviar a voz. É, é, é o que Moisés devia dizer pro povo judeu. Eu sou que sou, me, me enviou a voz. É isso. O Yehi Aser Yehi. Embora minha pronúncia com certeza tá errada. Minha pronúncia hebraica não é boa no momento. O grande ponto que a gente deve entender é que isso não é especulação, é o que tá na palavra de Deus. São nos nomes de Deus que ele mesmo se dá. Esse é o mais próprio. Isso é o que mais mostra essa pessoa. Obviamente, Yahweh e Adonai também estão no mesmo patamar, na minha opinião. Embora o eu sou o que sou é mais claro. Yahweh também tem uma questão de ser meio quase impronunciável e uma questão de ter a noção que Deus é. Embora aqui não vai falar sobre a questão de que aspectos do nome de Deus são incomunicáveis. Eu posso dizer que Deus cura. Acho que é Jeová Rafa. Ou Jeová Jireh, não lembro. Mas isso é uma questão do que Deus faz. E de quem é. De quem ele é, principalmente. Não como qualidade, mas em essência. Mas o ponto. Acho que eu vou parar aqui pra não errar, né? Não, diferente dos outros cursos do canal, aqui eu não posso errar. Aqui do Hotbart, por exemplo. Tem partes que eu me confundi, cara. Tava dando aula há mais de 4 horas aí. Tô confundindo, mas é jogo que segue, né? Enfim, aqui eu não posso errar. Se eu errar, tô ferrado. Bom, eu tenho muito mais cuidado do que eu falo aqui, né? Como se eu estivesse andando em agulhas, né? Um palheiro. Mas o grande ponto, você deve lembrar, que quem dá os nomes de Deus é o próprio Deus. Tinha uma amiga que ela falava que a, por exemplo, deuses gregos você poderia ser o nome de Deus. Isso é abominável. Os nomes de Deus são aqueles que eles mesmos dão na sua palavra a si mesmo. Não pode inventar. Nossas invenções
Porque mitologia, né? Grega, essas coisas. Na época que elas existiam de fato como religião, as pessoas acreditavam nisso. E obviamente era mentira, porque é especulação. Então, Romero ali, ele pegou essas questões da religião ali na sua época e foi falando, foi inventando. E, obviamente ele inventou. Não foi inspirado. Só uma historinha. São histórias que são muito boas do ponto de vista literário. Você deve até ler. Você aprende muito geografia e história lendo Homero. Porém, é tudo especulação, aquilo não existe. Obviamente, os nomes que Deus dá a si mesmo é só na sua palavra. Ponto. Ponto, ponto, ponto. Não tem outros nomes de Deus a não ser o que dá na sua palavra. Do ponto de vista de comunicação verbal, uma língua. Use os termos que a língua descreve, normalmente que a Bíblia, na tradução que foi feita na língua, descreve. Então não use termos como Yeshua, Yahweh, Adonai. Cara, isso é de revirar os olhos, cara. Não faça isso. É óbvio que Elohim é o nome, um dos nomes de Deus. Yahweh, Adonai. E tá certo. Só que você usar Deus, Senhor, é, enfim, é muito mais claro. O nome de Jesus, tem que usar Jesus, cara. A gente tá no português, não tá em Israel. Se for em Israel, aí você vai falar Yeshua. Porque é na língua deles, na Bíblia deles, no Novo Testamento em hebraico, assim que fica. Aí tudo bem, agora você vai falar na sua igreja, como se isso fosse uma forma de falar o nome de uma forma mais correta. Não. Você tem a sua língua, né? Você tá falando a sua língua, então use a sua língua. De forma coerente, né? Jesus, não Yeshua. Cara, não faça isso, cara. Sério. Não tem lógica. Tipo, na minha opinião, não, não é nem errado. É simplesmente não faz sentido. Então, tem que ter reverência a esse nome, você não pode usar em vão. Então, obviamente, ao você ensinar, não tá usando em vão, obviamente, mas não deve usar expressões que você leva Deus em vão. É um nome maravilhoso, né? O nome de Deus, o nome do nosso Criador. Que é um ser que merece reverência do ser humano, corpo, alma e espírito. Amarás o seu Deus de todo o seu coração, alma e espírito. Ele nos criou, ele nos dá a vida, o fôlego. Se Deus quiser destruir o mundo agora, ele destrói. Ele seria justo nisso. Ele vai destruir num dado momento, como diz em Apocalipse. Mas o ponto é que Deus nos dá a vida. A gente ama nossos pais e mamães porque eles nos criaram e parcialmente nos deram a vida. Mas antes disso, quem nos dá a vida é Deus. Então Deus que nos dá a vida, por isso que nós devemos o adorar e o amar. Porque ele é a nossa vida, né? Esse é o fim do ser humano, é adorar a Deus. Se você não serve a Deus, do ponto de vista bíblico, só a escritura, você não está sendo um ser humano normal. Creio que o ser humano normal é aquele que não só conhece a Deus, mas que busca a Deus. Qualquer coisa longe disso é uma deturpação da criação, deturpação do ser humano. E a culpa é nossa, né? A culpa é do pecado. É por isso que você tem que crer em Cristo e o Espírito Santo vai mudando sua mente pra você firmar cada vez mais na palavra, né? Uma igreja bíblica, né? Como você vê que uma igreja é bíblica, né? Você viu o que eles falam, compara com a Bíblia. Você lê a Bíblia todo dia, como diz Salmos 1, você compara, você vê se tudo falar ali está correto, continua lá, se não for, procura uma melhor, normalmente perto de casa. Então é isso, mas o ponto é que é só da escritura, né? A teologia, ela é só da escritura. Então esse é o ponto. Então, Quino Agostinho, todos esses caras não importam, o que importa é o que a Bíblia diz. E se eles erram, tem que falar, tá errado, acabou. Então tem que ter senso crítico, né?
Primeiro João fala que a gente tem que ter a mente de Cristo, né? Então, se você é cristão, você tem que ter a mente de Cristo. Então, esse é o ponto, né? Então, a gente vai tratar posteriormente de outro tema com relação à Suma Teológica, né?